Bom dia, alunos do 10º ano. Prontos para mais uma videoaula? Hoje vamos falar sobre a origem dos centros barométricos. Na sequência daquilo que nós estivemos a dar na última videoaula e sobre o qual vocês já fizeram alguns exercícios, hoje proponho que se fale um bocadinho, ou vou tentar explicar a origem dos centros barométricos que existem à superfície da Terra e que existem continuamente, e vou falar de outros que se formam pontualmente, conforme eles se formam depois também desaparecem, porque os centros barométricos em algumas situações são sistemas efêmeros, portanto eles formam-se, evoluem e desaparecem, consoante algumas condições propícias para o seu aparecimento. Portanto, é isso que eu vou explicar hoje. Basicamente, e em primeiro lugar, convém que vocês irem tirando apontamentos para o caderno. Hoje a tarefa não é um teste como foi na última videoaula. A tarefa hoje é um bocadinho diferente, está no final. Então, basicamente, os centros barométricos que existem à superfície da Terra podem ter três origens. A primeira é a origem dinâmica e, tal como o nome indica, resultam do dinamismo normal e natural de todas as massas de ar que se movimentam continuamente à superfície da Terra. Nós sabemos que temos ar que se desloca constantemente das altas pressões para as baixas pressões, como vimos na outra aula. Essa movimentação gera inclusivamente fluxos de ventos constantes e, portanto, este dinamismo, estes movimentos que estão completamente encadeados uns nos outros, fazem com que o sistema funcione desta forma e é muito difícil alterar este funcionamento, este dinamismo. Daí, origem dinâmica. Portanto, quando vocês veem aquelas faixas de pressão atmosférica à superfície do globo, no Equador, baixas pressões, nas regiões subtropicais, altas pressões e assim sucessivamente, estas cinturas de centros barométricos têm, antes de qualquer outra, origem dinâmica. Por outro lado, também temos situações em que as temperaturas, ou muito altas ou muito baixas, vão desencadear elas próprias centros barométricos. Mais à frente eu vou explicar de que forma. E depois temos, curiosamente, lugares no planeta onde as duas se complementam. E, portanto, temos centros barométricos que têm origem termodinâmica, ou seja, entram as duas situações e aí os centros barométricos são realmente bastante vincados, porque se por um lado eles se devem ao dinamismo geral da atmosfera, por outro lado a temperatura propicia ainda mais a formação desse tipo de centro barométrico. Ora bom, na origem dinâmica, se bem se lembram, eu mostrei-vos esta animação. E esta animação é talvez a melhor forma de vocês se lembrarem do dinamismo da circulação geral da atmosfera para perceberem estas altas e baixas pressões que eu há bocadinho expliquei. Portanto, cá está, quando vocês veem ar a subir no Equador, a divergir, a descer nas altas pressões subtropicais, a voltar a divergir e a convergir no Equador novamente, isto formam-se aqui células em que o ar está sempre a rodopiar neste sentido. E se esta célula gira desta forma, esta vai girar exatamente no sentido oposto. Ou seja, é como os carretos de um relógio. Um roda para um lado, o outro necessariamente roda para o outro. E, portanto, fica tudo encadeado. Portanto, a origem dinâmica é isto, não tem mais nada que saber. É a movimentação do ar nos centros barométricos, tudo encadeado, com nós. Isto e depois existem outras, mas vocês não têm que saber o nome das células, mas efetivamente isto faz com que o funcionamento seja aqui muito encadeado e dificilmente se altera. Aliás, isto não se altera, ocorre constantemente. Origem dinâmica dos centros barométricos. Portanto, depois aqui uma breve explicação. Portanto, o encadeamento, podem passar isto obviamente para o vosso caderno, constitui circulação geral da atmosfera. Portanto, nas altas pressões subtropicais e polares, são áreas onde o ar está constantemente a descer em altitude, o que faz aumentar a pressão à superfície. Portanto, é a explicação mais teórica, digamos assim, da
origem dinâmica dos centros barométricos. Já nas baixas pressões equatoriais e nas baixas subpolares, como nós sabemos, são áreas de convergência. Se são baixas pressões, o ar converge à superfície, e vocês já sabem isto. Portanto, ao convergir, está constantemente a subir, portanto, reduzindo a pressão à superfície. Portanto, é sempre a mesma explicação, aqui mais teórica e no slide anterior um bocadinho mais dinâmica também, como o nome dos centros barométricos. Por outro lado, nós podemos ter, e temos efetivamente, a origem térmica dos centros barométricos. Eu tenho aqui um balão de ar quente. Este balão de ar quente é interessante para que vocês, toda a gente gosta de balões de ar quente, mas acho eu, para vos ajudar a compreender uma regra fundamental desta matéria. E essa regra fundamental para nós é a segunda regra, lembram-se? Que a primeira, que eu disse lá atrás, era aquela que o ar circula sempre das altas para as baixas pressões. Esta é a segunda. A segunda regra que vocês têm que fixar tem a ver com uma coisa extremamente simples, mas que é extremamente importante para vocês perceberem a matéria. Ar quente sobe, daí o balão de ar quente. Quanto mais queremos que o balão suba, mais lhe terão que aquecer o ar que está cá dentro. Portanto, aqui, esta injeção aqui de chama que vai fazer com que o ar que está dentro do balão aqueça. E porquê que isto acontece? Simples. O ar quente dilata-se, expande-se. E ao dilatar e expandir, torna-se mais leve e menos denso, porque as partículas que constituem o ar afastam-se umas das outras. Portanto, ar expandido, ar quente, é mais leve. É mais leve, sobe. Ok? Portanto, é só isto. Ar quente sobe. Então, está-se mesmo a ver que o ar frio é mais denso, porque é um ar que está mais contraído, há menos espaço entre as partículas que constituem o ar, as moléculas que constituem o ar, elas estão mais juntas umas das outras, porque o ar está mais contraído. Ao estar mais contraído, ele torna-se mais denso e mais pesado. E por isso desce. Portanto, não se esqueçam, balões de ar quente, quanto mais queremos que o balão suba, mais aquecemos o ar que está dentro do balão. Quando quiserem que o balão comece a descer, é simples, é só deixar de aquecer o ar, deixar de provocar esta chama que está aqui e o balão vai começar a descer. Portanto, simples, não esquecer, ar quente sobe, ar frio desce. Se vocês perceberam esta simples explicação, facilmente, então, vão conseguir o desafio de hoje. Eu ainda tenho aqui esta informação, as condições da temperatura podem desencadear centros de altas e baixas pressões. Aquilo que eu quero é que vocês pensem na matéria que nós já demos, como é que circula o ar nas altas pressões e nas baixas pressões, associem à origem térmica e expliquem quando é que um centro barométrico surge de origem em termos térmicos, quando, onde e como. Portanto, basicamente, pôr-vos a pensar sobre o assunto. E, portanto, as tarefas desta aula são exatamente pesquisar a informação e demonstrarem a formação dos centros barométricos de origem térmica, portanto, dando resposta a estas três questões, o quando, o onde e como, e, em segundo lugar, vocês vão identificar os centros barométricos que têm origem termodinâmica a partir da imagem da página 234 do vosso manual. Página 234 toda, em termos gerais, portanto, tem essa explicação. Eu quero onde, quando e como é que surgem centros barométricos de origem térmica e quero que vocês me digam das cinturas de altas e baixas pressões quais é que têm as duas, onde é que se conjugam as duas origens dos centros barométricos. Fazem isto num documento Word, submetem no dossiê digital e eu logo corrijo, portanto, se Deus quiser. E foi um prazer dar-vos esta pequena explicação, portanto, uma aula curtinha que acabou de acabar e, enfim, eu termino por aqui, desejando que continuem em casa. Obrigada por assistirem e não se esqueçam, estudem!